Hoje eu queria falar uma outra coisa, essa é muito séria. Algumas seitas vão dizer para você que acreditam em Jesus. Se eu quero fazer parte da igreja de Jesus, eu tenho que crer em Jesus. Vocês concordam comigo? Amém? Então, quem não crê em Jesus, para nós já não serve. Nós não estamos desdenhando, cada um tem o direito de acreditar naquilo que quiser, mas eu quero fazer parte da igreja de Jesus. Quem quer fazer parte da igreja de Jesus? Se você que está em casa me assistindo, você quer fazer parte da igreja de Jesus, você tem que crer em Jesus. Agora, você tem que entender que a Bíblia mostra Jesus como Deus. Os falsos profetas, falsos mestres, as seitas, muitas delas vão dizer para você: nós acreditamos em Jesus, mas Jesus não é Deus. Então você conhece uma seita, uma falsa igreja, quando ela nega a divindade de Jesus e outra coisa, quando ela nega a divindade do Espírito Santo. A divindade e a personalidade do Espírito Santo. Porque algumas seitas dizem que o Espírito Santo não é Deus, e algumas dizem que o Espírito Santo nem é uma pessoa. Alguns dizem que o Espírito Santo é um poder. O Espírito Santo é o poder de Deus. Não, o Espírito Santo não é o poder de Deus, ele é o próprio Deus. Mateus 28, 19, eu vou mostrar várias passagens agora na Bíblia, eu vou mostrando aqui no monitor. Bom seria que você escrevesse, porque abrir a Bíblia não vai dar tempo, porque eu vou te mostrar muitas agora. Eu vou citando aqui para você, eu estou com o meu esboço aqui, e vou mostrar para você. Mateus 28, 19, Jesus diz assim: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Então Jesus mostra que ao Pai, ao Filho e ao Espírito, ele colocou o Filho e o Espírito Santo no mesmo nível do Pai. Em quantos deuses nós acreditamos, igreja? Em um único Deus. Mas o nosso Deus, ele é uma trindade. Ele é Pai, Filho e Espírito, 3 pessoas, mas um único Deus. 1 de João, capítulo 5, versículo 7. Olha o que João diz. Porque 3 são os que testificam no céu. Então, no céu tem 3 que testificam a nosso respeito. O Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes 3 são um. O Pai, a Palavra. Quem é a Palavra? Jesus é a Palavra. Eu vou mostrar para você que Jesus é o Verbo, é a Palavra de Deus que se fez carne. Põe para mim, João, capítulo 1, versículo 14. O Evangelho de João 1,14. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Tem Bíblias que dizem, a Palavra se fez carne e habitou entre nós. Quem é que se fez carne e viveu entre nós, igreja? Jesus. Então Jesus é a Palavra. Voltando lá, 1 de João, capítulo 5, lá onde nós estávamos. O que diz? Porque 3 são os que testificam no céu. O Pai, a Palavra que é Jesus, o Filho, e o Espírito, e estes 3 são um. Nós acreditamos em um Deus, mas Ele é Pai, Filho e Espírito. As seitas querem tirar Jesus e querem tirar o Espírito Santo dessa condição que a Bíblia diz que eles têm, de ser um só com Deus, um único Deus. Amém? Pastor, a Bíblia diz que Jesus é Deus várias vezes. Eu vou te mostrar alguns textos, Eu vou só citando para você. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1. Vai anotando que você depois pode ler na sua casa. No princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Versículo 3. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Eu já mostrei para você que o Verbo aqui é quem? O Verbo é Jesus. O versículo 1 diz, no princípio era o Verbo. Então o Verbo existia antes de tudo. Jesus existia. Ele estava com Deus e Ele era Deus. O Verbo é Deus, Jesus é Deus.
Versículo 2. Ele estava no princípio com Deus. Verso 3. Todas as coisas foram feitas por ele. Jesus criou tudo, irmão. Jesus é o Criador dos céus e da terra. Todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele, sem Jesus, nada do que foi feito se fez. Vou te mostrar outras, rapidinho. Eu vou te mostrar todas as que estão em João, tá bom? João capítulo 5, versículo 18. João 5, 18. Por isso, pois os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrantava o sábado, mas também dizia que Deus era o seu próprio Pai, fazendo-se igual a Bíblia está dizendo que Jesus é igual ao Pai, que ele é igual a Deus. João capítulo 10, versículo 30. João 10, 30. Eu e o Pai somos um. Jesus está dizendo, eu e o Pai somos, então ele e o Pai são o mesmo Deus. Amém? Amém. João capítulo 20, versículo 27. Lembra que Tomé disse, eu só vou acreditar que Jesus ressuscitou se eu ver? Quem lembra? Jesus apareceu para ele. Depois disse a Tomé, põe aqui o teu dedo, vê as minhas mãos, chega a tua mão, põe-na do meu lado, não sejas incrédulo, mas crente. Quando Tomé viu Jesus vivo, ressuscitado, olha o que Tomé falou, 28. Tomé respondeu e disse-lhe, Senhor meu e Deus meu. Tomé disse, tu és o meu Senhor e o meu Deus. Olha que maravilha. Diga glória a Deus. Deixa eu mostrar algumas passagens no Antigo Testamento. Isaías 9, 6. Isaías capítulo 9, verso 6. Porque um menino nos nasceu. Isaías está profetizando. Um menino nos nasceu e um filho se nos deu, e o principado está sobre os ombros. É muito claro para nós que o menino aqui é Jesus. Amém? Olha quais são os nomes dados a Jesus. E o seu nome será maravilhoso. O que é maravilhoso? É sem igual. Conselheiro. Deus forte. É o nome do menino. O menino que nasceu lá em Belém. Ele é Deus forte. O que mais? Pai da eternidade e príncipe da paz. Jesus é maravilhoso, conselheiro, Deus forte. Ele é Deus forte, ele é Deus. Pai da eternidade e príncipe da paz. Mateus capítulo 1, versículo 23. Mateus 1, 23. Eis que a virgem conceberá, dará à luz um filho, e ele será chamado de Emanuel. Emanuel traduzido é Deus conosco. Jesus é Deus conosco. É Deus vivendo em nós. E agora a que eu mais gosto. De todas as passagens, essa aqui é a minha preferida. Êxodo 3:13. Olha como é bonito isso aqui. Êxodo capítulo 3, verso 13. Então disse Moisés a Deus, eis que quando vier aos filhos de Israel e lhes disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem, qual é o seu nome? Que lhes direi? Então olha para mim. Moisés falou para Deus, Senhor, quando eu chegar lá no Egito e falar que o Senhor me enviou, eles vão me perguntar qual é o teu nome. O que eu falo para eles? Versículo 14. E Deus disse a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós. Quando me perguntarem quando perguntarem para você qual é o meu nome, diga que o meu nome é eu sou. O Deus eu sou me enviou a vocês. Agora vamos para João, capítulo 8, versículo 58. João 8, 58. Olha Jesus falando. Disse-lhe Jesus, em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, lê em voz alta, antes que Abraão existisse, Moisés perguntou para Deus, qual é o teu nome? Deus disse, eu sou. E aqui Jesus está dizendo, antes que Abraão existisse,
Jesus é o grande eu sou. Jesus é Deus. Eu podia te mostrar mais outras, mas só essas aqui para... A gente precisa de 3 passagens bíblicas para confirmar uma doutrina. Eu te deixo com umas 10, não dei? Já dá para você ter certeza disso. E o Espírito Santo, a Bíblia diz que o Espírito Santo é Deus. Vamos para Atos capítulo 5. Atos 5, põe lá para mim, já está aí no esboço. Versículo de número 3. Atos 5, verso 3. Teve um casal, Ananias e Safira, que venderam uma propriedade, mas guardaram parte do dinheiro ao invés de colocar tudo diante dos apóstolos. Diz assim: disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito? Para um pouquinho. Pedro disse para Ananias: Ananias, você mentiu para o Espírito? Ananias mentiu para o Espírito? Agora vamos para o versículo 4. Guardando-a não ficava para ti? Vendida não estava em teu poder? Por que formaste esse desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. No versículo 3, Pedro diz: você mentiu para o Espírito. No versículo 4 ele disse: você mentiu para o Espírito Santo é Deus. Mas vamos mostrar mais. Tem umas 2 passagens que eu vou te mostrar agora que são muito interessantes. Porque nós vamos ver Deus falando no Antigo Testamento e no Novo Testamento os apóstolos dizendo: quem falou foi o Espírito Santo. Primeiro eu vou mostrar Isaías 6, versículo 8 e versículo 9. Isaías 6, quem achou diga amém. Depois disso, Isaías falando, depois disso, ouvi a voz do... Isaías está ouvindo a voz de quem? Do Senhor, a voz de Deus, amém? Então, Isaías está ouvindo a voz de Deus, a voz do... Vamos ver o que Deus vai falar para Isaías. Quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. 9. Então disse ele: vai e dize a esse povo: ouvis de fato e não entendeis, e vedes em verdade, mas não percebeis. 10. Engorda o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos, fecha-lhe os olhos. Não venha ele a ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e a converter-se e a ser sarado, a ser curado. Então Deus está dizendo para Isaías, Deus está dizendo: esse povo tem o coração duro, eles não se arrependem para que eu não os cure. Quem é que está falando isso? Deus. Agora vamos para Atos, capítulo 28, versículo 25. Atos 28, 25. E como ficaram entre si discordes, se despediram, dizendo Paulo esta palavra: bem falou o Espírito Santo a nossos pais pelo profeta Isaías. Olha para mim. Paulo está dizendo: o Espírito Santo falou através de Isaías. O que o Espírito Santo falou através de Isaías? 26. Dizendo: vai a esse povo e dize: de ouvido ouvireis, de maneira nenhuma entendereis, e vendo vereis, de maneira nenhuma percebereis. 27. Porquanto o coração desse povo está endurecido, com os ouvidos pesadamente, ouviram pesadamente, fecharam os olhos, para que nunca vejam com os olhos, nem com os ouvidos ouçam, nem de coração entendam, e se convertam e eu os cure. É a mesma passagem que a gente leu lá em Isaías 6. Amém? Lá em Isaías 6 está escrito: o Senhor falou. Aqui em Atos está escrito que quem falou foi quem? Volta lá para Atos 28, 25. 28, 25. Bem falou o Espírito. Então, quando Isaías diz: o Senhor falou, Isaías estava ouvindo a voz do Espírito Santo. A mesma passagem que fala que Deus falou, depois diz que quem falou foi o Espírito Santo. Por quê?
Porque o Espírito Santo é Deus. Tem outra parecida, é a mesma coisa, em Jeremias 31, do 31 ao 34. Eu vou ler rapidinho. É a mesma coisa. Jeremias 31, 31 diz, eis que vem dias, diz o Senhor, que farei um concerto novo com a casa de Israel e com a casa de Judá. Vai direto para o 33. 33. Mas este é o concerto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias. Diz o Senhor. Quem é que está falando? O Senhor. O Senhor é quem? É Deus. O que Deus disse? Porei a minha lei no seu interior e escreverei no seu coração. Eu serei o seu Deus, eles serão o meu povo. Quem está falando é Deus. Deus está dizendo, eu vou colocar minha lei no coração deles. Agora vamos para Hebreus, no Novo Testamento. Hebreus 10, 15. Hebreus 10, 15. E também o Espírito Santo testifica, depois de haver dito. Então, o escritor de Hebreus está dizendo, o Espírito Santo falou. Falou o quê? Versículo 16. Este é o concerto que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu coração e escreverei o seu entendimento. E ainda acrescenta, 17. E jamais me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades. 18. Aí o 18 já entra num outro assunto, tá bom. Mas vocês viram que é a mesma passagem? Quem viu? Lá em Jeremias está escrito, o Senhor diz, eu vou escrever a minha lei no coração deles. Aqui em Hebreus está escrito, o Espírito Santo diz. Por quê? Porque o Espírito Santo é Deus. Alguns dizem que o Espírito Santo não é uma pessoa. Que o Espírito Santo... A gente acabou de ver que a Bíblia está dizendo que o Espírito Santo é Deus, amém? Mas tem alguns que dizem que o Espírito Santo não é uma pessoa. Mas como é que o Espírito Santo pode não ser uma pessoa se ele fala? O Espírito Santo fala? Fala. Atos 13, versículo 2. Atos 13, 2. Rapidinho. Atos 13, 2. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Quem falou foi o Espírito. O Espírito Santo não é uma coisa, ele é uma pessoa que fala. O Espírito Santo falou, eu quero que vocês separem Paulo e Barnabé porque eu tenho uma obra na vida deles. O Espírito Santo toma decisões. Atos 15, 28. Atos 15, 28. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais cargo algum. O Espírito Santo decidiu, ele tomou a decisão, pareceu bem. O Espírito Santo quis. Atos 16, 7. Atos 16, 6. 16, 6. E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito de anunciar a palavra na Ásia. 7. E quando chegaram a Mísia, tentaram ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe o permitiu. O Espírito Santo, ele toma decisões. Ele pode deixar e pode não deixar. Como é que ele pode não ser uma pessoa? Ele tem sentimentos. Efésios 4:30. Efésios 4:30. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Ele até se entristece. O único pecado que não tem perdão é o pecado contra o Espírito Santo. Marcos capítulo 3, versículo 28. E aqui eu termino. 3, 28. Na verdade vos digo, todo pecado serão perdoados aos filhos dos homens. Toda a sorte de blasfêmia com que blasfemarem. 29. Qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo nunca obterá perdão, mas será réu do eterno juízo. É o Espírito Santo que convence o homem do pecado. Se a pessoa peca contra o Espírito Santo sai dela. Quem vai mostrar para ela que ela pecou? Quem vai levar ela ao arrependimento? O Espírito Santo é uma pessoa e ele é Deus. Quando alguém disser para você que Jesus não é Deus, você já pode saber, é falso profeta. Quando alguém disser o Espírito Santo não é Deus, o Espírito Santo é um poder. Não, ele não é um poder, ele é o dono do poder. Atos 1, 28. 1, 8.
Atos 1:8. Mas recebereis a virtude do Espírito. O Espírito Santo é o dono do poder. Ele não é o poder. Ele é o dono do poder. Quando alguém disser que o Espírito Santo não é Deus, você já sabe, falso profeta. Quem entendeu, diga amém. Semana que vem eu vou te mostrar outra coisa. Agora, vamos aproveitar esse momento lindo que nós estamos tendo e vamos receber a Santa Ceia do Senhor. Amém? A Bíblia diz: examine-se o homem a si mesmo, e assim coma desse pão e beba desse cálice. Agora há pouco, antes da oração, nós fizemos a oração do perdão. E eu creio que se você tinha algum pecado, você confessou a Deus. Se ainda há algum pecado que você não confessou, confesse a Deus agora. E lembre, o que Deus espera é o arrependimento. O pecado que impede a pessoa de tomar a Santa Ceia não é aquele que ela cometeu, porque se você pediu perdão a Deus, o Senhor te perdoou. O pecado que te impede de participar da ceia é aquele que você sabe que vai sair da igreja e vai continuar praticando. Mas se você diz: não, pastor, eu quero Jesus, não quero nem mais saber do pecado, então você é convidado de Jesus a participar da ceia. Cristo já nos preparou o manjar que nos comprou e agora nos convida a cear com celestial maná que de graça Deus te dá. Vem faminto, tua alma saci, vem cear, vem cear. O mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, poucos multiplicou. Água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus. Glória a Deus. Levantem o pão para o céu. Aleluias. Glória a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Pode adorar a Deus, meu irmão. Glória, glória, glória. Que lindo, irmãos. Agora esse lugar se tornou um pedacinho do céu. Glória, canta lá, labaduri, me canta lá, balabashuri, balabalabala. Aleluia, levante o pão, vai dando glória, aleluia. Que lindo, irmãos. Oriri canta lá, balabalaba. Canta lá, balabashuri, balabalaba. Te adoramos, Senhor. Te adoramos, Deus. Alabacini me canto, lomana alabacini me anda, alaba. 1 aos Coríntios 11:23 diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, partiu e disse: tomai e comei, isso é o meu corpo que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Levante o pão. Senhor, em memória tua, agora nós vamos receber o pão. Para nós, pela fé, é o corpo de Cristo. Ao comer desse pão, Pai, os enfermos serão curados, a igreja será fortalecida. Ori canta lá, balabashuriba. Diga: obrigado, Jesus, por este pão que para mim, pela fé, é o corpo de Jesus. Coma do pão, pode comer. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice. Levante o cálice.
E ele disse: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Lembre de Jesus, irmão, da cruz que ele carregou. Mas não lembre com tristeza, lembre com alegria. Porque aquele sangue que ele derramou é o sangue que te dá vida. Aleluia. Glória, 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 glória. Aleluia. Da balabacila balaba. Balaba canta la balaba. Pode beber do cálice. Diga obrigado, Jesus. E bebam todos. Aleluia. E agora vamos adorar, igreja. A gente tem tempo para adorar. Levanta as mãos e vai dando glória. Se você quiser chorar, chora. Se você quiser gritar, grita. Se você quiser bater palma, bate. Se você quiser pular, pula. Pode adorar, aleluia. Canta la bashuri balabala, canta la 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 mandala masiri balabala balaba. Oriri anda la baridolo me canta la bashuri balabalaba. Deixa o céu descer neste lugar. Vem Espírito Santo. O Senhor é Deus e nós te queremos, Espírito Santo. Te desejamos mais que o ouro, mais que a prata, mais que tudo. Ori canta la balabalaba ribabalaba shuri balabalaba canta la bala. Quem é batizado no Espírito Santo, ore em línguas agora. Quem não é, receba em nome de Jesus. Receba hoje o batismo no Espírito Santo. Abre as mãos assim, levanta-se os braços, isso. Vai dando glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. 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 Oh, glória a Deus. Aleluia. Oh, teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a tua voz. Fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. A tua cruz mostra a tua graça, a tua cruz mostra a tua graça. Fala do amor do Pai que prepara para nós um caminho para ir, onde posso me achegar somente pelo sangue. Levanta as mãos a voz e nos lava do pecado. E nos lava do pecado. E nos traz restauração. Nada além do sangue. Nada além do sangue de Jesus. Nos faz brancos como a neve. E nos faz brancos como a neve. Aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue. Nada além do sangue de Jesus. E nos lava do pecado. E nos lava do pecado.
ama.